Posição boa. Bom, dizer boa noite a todos vocês, novamente. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa Casa Cearense de Jesus. Antes da gente iniciar o nosso estudo do passo do dia de hoje, eu gostaria humildemente de pedir a vocês que ficassem à vontade, fechassem os olhos. Vamos respirar fundo, deixar o nosso coração com a quietude que é necessária. Rogar aos bons espíritos aqui presentes que possam nos auxiliar, nos intuir, trazer os benefícios da espiritualidade amiga para que nós possamos aprender e estudar juntos, levando sempre em nosso coração a simplicidade e a humildade que Jesus nos orienta e nos pede. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal. Que assim seja, Senhor. Que nos abençoe no dia de hoje. Vamos entrar, filha? Tudo bem? Vamos chegar? Meus queridos, então, mais uma vez conosco aqui, é uma grande satisfação tê-los novamente conosco. E a gente falar mais hoje, né, sobre o passe espírita. Na semana passada nós fizemos uma breve introdução do que seria o nosso estudo, falamos a respeito de algumas passagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, explicamos alguns conceitos em relação às técnicas do passe que nós iremos aprender. Hoje nós iremos começar a falar de verdade em relação ao passe, né? Falar de maneira mais contundente em relação a como funciona, porquê do passe, através de que tipo de energia é transmutada esse passe, como que as casas espíritas lidam com o passe. Mas antes da gente começar a falar, como é de praxe, eu sempre gosto de trazer uma leitura do Evangelho para todos nós. E depois uma leitura do Livro dos Espíritos, né? Lembrando que quando você propõe a fazer esse trabalho de caridade, esse trabalho de amor, que é o passe, nós devemos sempre estar preparados para este momento. Preparado em toda a sua concepção, espiritualmente, fisicamente, de todas as maneiras. E cuidar de nós, das nossas vicissitudes, dos nossos vícios, né? Nós falamos a semana passada a respeito de 3 vícios que são bastante difíceis de lidar, que é o vício moral, o vício intelectual e o vício somático, que é o vício do corpo. E hoje eu trago para vocês uma leitura do Evangelho que ela é muito interessante, que é uma das questões mais complicadas de lidar. E eu gostaria de fazer essa leitura para vocês agora. Essa leitura é no capítulo 12 do Evangelho do Nosso Senhor Jesus, trazendo para nós uma grande reflexão. Se alguém tiver o Evangelho, quiser acompanhar a leitura, uma breve leitura, um breve comentário, e espero que vocês compreendam o nosso intuito de fazer essa leitura. É a coisa mais complexa e mais complicada para nós seres encarnados, que é amai os vossos inimigos. Estamos preparados realmente para amar os nossos inimigos? Então Jesus coloca aqui para nós, neste capítulo, algumas lições. Em especial, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o tema 3 e 4, mas em especial ao tema 4, o item deste evangelho lindo que Nosso Senhor deixou, né, para os Espíritos trazerem para nós. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê em seu inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo
Daí o desejo de vingança, não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não for para satisfazer seu orgulho. Aos olhos do mundo, perdoar mesmo em certos casos lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Interessante. Só essa primeira parte. Nós estamos preparados, meus irmãos, para amar os nossos inimigos? Para começar, será que a gente tem inimigos? Nós, nessa geração que estamos vivendo agora, que é um mundo de entrada do mundo de regeneração, estamos tendo inimigos, né? Que os inimigos, como a gente lê nas histórias. Lembrando que o maior inimigo nosso é aquele que nós nos deparamos todos os dias ao levantarmos de nossa alcova, quando nós olhamos no espelho. Esse é o maior de todos. É a luta cessante. Por mais que nosso amado e estimado Francisco de Assis nos dizia que esse é o nosso jumentinho de todo dia, que é a nossa roupa, nosso uniforme, mesmo assim, por dentro desse uniforme ainda rege um espírito que necessita ainda de questões evolutivas. E isso é muito interessante, porque depende de nós se iremos ter inimigos ou não. Mas lembrando também que tudo em nossa vida é uma jornada, é uma aprendizagem evolutiva. E lá na questão 886, 87, vem falando algumas coisas sobre essa passagem do Evangelho. Se alguém tiver o Livro dos Espíritos aí também, deixa eu abrir aqui. Oitocentos e 86. Na lei de justiça, de amor e caridade. A caridade ao próximo. No livro 3, pergunta para nós na questão 886. Qual é a verdade, qual é o verdadeiro sentido, que às vezes está bem petitinho, eu não estou sem óculos, gente. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade com a entendida por Jesus? Essa é a questão mais contundente para nós, que eu acho que deveríamos ler todos os dias. E aí, vem falando para nós, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está no nosso alcance e que gostaríamos que nos fizessem feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Essa é a primeira parte. Depois eu convido a vocês a lerem na íntegra. E aí a questão 887 fala para nós o seguinte: Jesus disse também: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? O que vocês acham? Olha a resposta dos espíritos. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e amparador. Não foi isso que ele quis dizer, nosso mestre, né? Amar os inimigos é perdoar-lhe e restituir o bem pelo mal. Por este meio, tornar-nos superiores a eles, pela vingança, colocando-nos abaixo deles. Então, não sei se vocês conseguiram entender essa questão do Livro dos Espíritos. Por que eu trouxe essa leitura hoje do Evangelho para nós? Gente, porque a Casa Espírita é um local público. E é um local onde qualquer pessoa pode vir. E todos aqueles que sofrem e que buscam o consolo vão adentrar aquela porta. E uma hora dessa, você pode se deparar com um desafeto seu.
uma pessoa que você sente desafeto. E aí você vai já olhar para a pessoa e você já vai começar a fazer o quê? Criar, plasmar imagens mentais de coisas vividas. E isso vai te trazer algum benefício para a aplicação do passe? Não vai. Mas assim, Jesus fala que não é para você amar um inimigo igual você ama um filho, ou a mãe, ou um pai. Mas que você perdoe, releve, deixe para lá situações vivenciadas. Se esta pessoa não se deu a oportunidade, nem deu a oportunidade para que se possa ter reatado com a conversa, faça o que você tem que fazer, fique em silêncio, né? Busque a sua espiritualidade. Dona Joana de Ângeles fala para nós que todo mal, o que se cura é a paciência. O mal, ele é afoito. O mal, ele é, como se diz, né? Ele quer as coisas para ontem. E a bondade e a caridade é mansa e suave. Elas não têm pressa. Então todo mal que é para ontem. E tudo se resolve com paciência, né? Mas nós devemos lembrar sempre que em qualquer situação conflitiva não sejamos o altercador e nem o algoz. É preferível que sejamos as vítimas do que o algoz. Porque a vítima de hoje, né, amanhã terá o seu benefício no nosso verdadeiro lar. E o algoz provavelmente irá ter que responder por algum tipo de coisa que nos fazem conforme a lei divina. Isso é tão notório, oi Carla, tudo bem? É tão notório que às vezes as pessoas nos perguntam, principalmente quem não são da religião espírita, não são espíritas, mas então vocês creem mesmo que a gente reencarna para débitos passados? A gente fala, não, nós não cremos, nós sabemos que isso é verdade. Porque crer você pode descrer, né? Quando você tem realmente a certeza que aquilo é daquele jeito, não tem mais para onde ir. E aí eu faço sempre uma colocação. Você tem filhos? A pessoa me responde, sim, tenho filhos. Quantos filhos? Tenho 3. Vamos supor que o seu filho mais velho venha a matar o seu filho mais novo. Como pai, qual seria a sua reação? Você faria como Moisés fez naquela época? Seria olho por olho e dente por dente? Tiraria a vida do seu filho mais velho? A pessoa, não, você ficou doido? Jamais faria isso. E se você tivesse a oportunidade de fazer com que esses 2 filhos que brigassem, que se discutissem, tivessem a oportunidade de reatar esse relacionamento fraterno um com o outro, você faria essa nova caminhada, essa nova relação? Eu falo, não, com certeza, eu faria. Isso se chama reencarnação. É a oportunidade que Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, nos dá de nos buscarmos como seres humanos e reatarmos as nossas dívidas antigas. E, infelizmente, nós temos desafetos no passado e que às vezes as pessoas vêm nessa nova vida para ser ferramentas da nossa redenção, do nosso buliramento. Eu estava conversando com o Augusto algumas coisas hoje, né, Augusto? O que é a ferramenta mais redentora para a nossa transformação? Nós já falamos aqui, né? É a dor. A dor, ela nos molda. Por que ela nos molda? Porque é um dispositivo de transformação. O aço, para ser moldado, ele tem que ser aquecido a uma temperatura acima de 1000 graus. E depois que ele é aquecido, ele é martelado, ele é golpeado, prensado, até ele atingir aquela forma. E depois ele é resfriado de uma maneira que ele não vai sofrer trincas e nem rachaduras. O vidro, para tornar aquele aspecto lindo de alguns enfeites, ele é aquecido no fogo. E nós, qual é a nossa preparação para a nossa moldagem, para nós moldarmos a concepção daquilo que Jesus pede? É o sofrimento. O sofrimento ele nos eleva à espiritualidade. Porque quando você já tentou de tudo na sua vida, quando você se depara com um problema e que tudo que você fez não tem recurso, você lembra de quem? Nosso Pai maior. E é interessante
Eu ouvi uma frase de uma freira, não me recordo o nome dela, e achei tão linda a fala dela que eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus, ele gosta daquele que está lá no fundo do poço, aquele que chegou no extremo, não tem mais um degrau para ele descer. Ele chegou no fundo. Porque a hora que a pessoa chega no fundo é a hora que ela leva o pensamento a Deus e Deus vem e ajuda. Entende que Jesus vem e pega no colo. E pode prestar atenção, meus irmãos, se a gente não é amparado, sempre quando a gente está assim, no desespero do extremo, sempre aparece uma alma caridosa para nos amparar. Isso é impressionante, né? Bom, espero que vocês tenham entendido o propósito da gente falar um pouco sobre isso. A gente está sempre comentando. Nós vamos falar sobre o passe, que é a transmissão do amor. O passe, tal como é aplicado nas casas espíritas, ele pode ser transmitido de várias maneiras. Mas, basicamente, você tem que ter uma pessoa para fazer a aplicação desse passe. Ele é feito de várias maneiras. Algumas casas espíritas preferem fazer aquele passe simples, né? Que você coloca as suas mãos sobre a cabeça, né, do paciente, da pessoa que vem à casa, e ouviu a palestra, e ouviu a preleção, e fazer a transfusão de energia. E é interessante porque esse passe com as mãos paradas, ele é muito bom. Porque você faz a transmissão do passe mentalmente. É muito bom. Mas dependendo da situação em que a pessoa entra na casa espírita, se faz necessário outras técnicas de passe. E isso vai muito de acordo com a casa espírita e a maneira como que se trabalha. Tem várias maneiras de se fazer o passe, mas basicamente, o que é o passe? É a utilização do fluido cósmico para que a gente possa fazer essa imantação, essa infusão de energia, né? Aqui fala sobre as energias universais, falando para nós de uma maneira, né, e direta, que numa casa espírita, basicamente, você precisa que os passistas estejam em equilíbrio, estejam preparados. O correto é as pessoas chegarem um pouco mais cedo, ficarem em meditação, estarem ali até um pouco separado das pessoas, do público presente. Há casas que não tem jeito, né, mas não é problema, para que você possa se concentrar, para que você possa deixar os seus problemas de lado. É um minuto de pré-aquecimento, igual o jogo de bola, né? Você faz o pré-aquecimento mental e psicológico, para que você possa estar preparado. Uma das questões para ser um bom passista aí eu vou falar da concepção que nós estudamos. Primeiramente, fisicamente, você tem que estar com a saúde em dia. Você não pode chegar aqui com pós-cirurgia, igual eu queria dando passe, né? É complicado. Se você está com uma dor de cabeça, está gripado, não se sente bem, está tendo enjoo, né? Você vai fazer o quê? Vir na casa, mas não aplique o passe. Peça o passe. A alimentação tem que estar em dia também, você tem que estar em equilíbrio. Posso tomar bebida alcoólica e aplicar o passe? Consigo fazer isso? Acho que é muito estranho, né? São vicissitudes que nós não podemos, infelizmente, permitir. Posso fumar e vir fazer o passe? Também não. Não é recomendado. Mas se uma pessoa chegar alcoolizada aqui na casa, ela pode tomar o passe? Deve, né? Ela deve. Pois não, minha filha. Sim. Vida normal, né? A única restrição que tem, que eu já estudei, que eu sei, é a questão da gestação.
Alguns falam que do terceiro mês em diante é bom você não aplicar o passe. Alguns falam que é 6 meses. Eu creio que até o sexto mês é mais complexo, porque o feto já está formado. E pode acontecer potencialidade de energias que pode causar algum distúrbio, né? Na parte espiritual. Sabemos, por exemplo, que a magnetização na mulher que está gestante, ela não pode ser aplicada diretamente na região do ventre. Ela tem que ser aplicada nas regiões aqui da pelvis, da lateral, dos flancos, né? Para não se ter nenhum distúrbio. Portanto, até no nosso trabalho do tratamento espiritual, os médicos orientam-nos a nunca fazer uma aplicação energética em cima do ventre da mulher em gestação. Essa proteção aos nossos irmãos que estão para chegar. É isso? Indiferente disso, eu creio que a parte da menstruação é um dia que você está mais sensível. Então eu sempre falo, faça uma autoavaliação. Se você não se sente confortável para fazer isso, não faça, peça o passe. Porque, em primeiro lugar, você tem que estar bem consigo mesmo. Se você está bem consigo mesmo, maravilhoso. Vamos fazer o passe. Se não está bem, não faça. É um momento de caridade, né? Se você não está bem, você acha que vai transmitir coisa boa para quem está vindo buscar coisa boa? É uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, né? Não, tem muita gente que tem essa consciência, tem outros que já não tem. Mas lembrando que quando você aplica o passe, você também recebe. Porque na casa espírita, a aplicação do passe, ela é o que? Mista. Geralmente o mentor espiritual transmite a energia para você, depois para você transmitir para a pessoa a trabalhar o passe. Certo? Eu não fiz a sua pergunta, né? Só para quem chegou agora, é o seu nome? Maria Isabel. A Maria Isabel perguntou se no caso das mulheres, quando elas estão nos dias menstruais, nos ciclos menstruais, se tem algum problema da aplicação do passe. Eu falei que não, é vida normal. Não tem nenhuma literatura que eu conheça que fale sobre isso. Depende da pessoa, se ela está se sentindo bem. Está com muita cólica? É meio complicado você fazer o passe, você está sentindo dor, né? Então é uma questão de você avaliar a sua situação. Se você está se sentindo confortável, faça o passe. Não está confortável, tome o passe e não aplique. No caso das gestantes, alguns falam que é 3 meses para frente, evite de fazer o passe. Outros falam que é 6 meses. Eu creio que até uns 6 meses, né, não é recomendado, porque realmente o feto já está bem formadinho ali, né? E evite, né? Porque se está com um espírito ali no seu ventre, já o perispírito sendo aproximado. Vamos evitar algum tipo de transtorno. O senhor Auri quer fazer uma pergunta, senhor Auri? Pode falar. Até 3 ou 6 pode fazer ou não pode fazer? A partir dessa data, senhor Auri está perguntando se pode ou não fazer a partir dessa data, né, senhor Auri? De 3 meses a 6 meses. Até essa data. Eu já vi pessoas falando que até o 6º mês você pode fazer o passe normal. Depois disso, evitar vir tomar o passe, né? Essa é a questão que eles trazem para nós. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Bom, então vamos andar, né? Aqui tem uma leiturazinha que eu achei interessante, eu trazer para vocês aqui, ó. Por atuar diretamente sobre o perispírito, ou seja, sobre a matriz onde se funde o nosso organismo físico, e por conseguinte, onde se localizam as raízes profundas de nossos distúrbios somáticos, é o passe o mais importante elemento para a promoção do equilíbrio perdido ou ainda não conquistado, sempre que todo e qualquer reajuste se instale ou se revele. Aqui é o livro do Roque Jacinto, que é o Passe e Passista, capítulo 2. Tá? E aqui nós chegamos na parte mais interessante. Como se dá isso? Primeiramente, antes da gente falar sobre esse gráfico aqui, né, está bastante interessante, eu trouxe um outro gráfico que eu achei, que ele é linkado com estudos do Livro dos Espíritos, com a Gênese, com o Céu e o Inferno.
e o Evangelho. Se alguém quiser tirar uma foto depois, ou a gente vai colocar depois, vou pedir para a Michele passar, pegar o telefone de vocês, o nome. Se quiserem que coloque vocês no grupo dos estudos, tá? A gente coloca, a gente vai postar esse material lá para vocês, tá? Aqui a gente linka as questões relacionadas a Deus, a criação, né, o princípio inteligente universal, aí depois tem o princípio inteligente, o Espírito, a junção da criação com o princípio inteligente universal, temos o que ali? O fluido universal, o fluido cósmico, que resulta tanto no fluido vital como na matéria e energia. E vem linkando novamente nas questões das energias para nós que nos dá a vida, né? Vamos voltar aqui. Oi? Tem, eu acho que sim. Acho que lá naquela caixinha lá tem, mas não precisa ser agora não, pode ser no finalzinho, né? Tá bom? Bom, nós sabemos que quem criou tudo que nós entendemos no universo é quem? É Deus. Deus é o que está escrito na primeira questão do livro dos Espíritos. Kardec não pergunta o que é Deus. O que é Deus, né? Força suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se perguntar para você sobre o que é Deus, você já sabe o que é isso. Só que tem várias outras religiões que vêm falando para nós, né? Alguns trazem Deus perto do homem, né? Comparando a gente como um ser próximo a Deus, né? Ingenuidade a nossa de achar isso. Mas quando você estuda o livro Evolução em Dois Mundos, lá nesse livro, aí para vocês que quiserem estudar, ele é um livro muito interessante, porque ele fala das variadas condições biológicas de nós espíritos e as moradas em que existem no nosso universo, as constelações, né? E assim, gente, nós estamos na penúltima posição. Vocês não têm noção. É cada planeta e cada mundo tão imenso e tão bonito. E fala lá para nós da constelação de Órion. Assim, a gente fica assim, nós estamos lá no penúltimo lugar, né? Mas fala para nós que a criação é baseada em relação ao plasma. É como se fosse um plasma universal. Tudo que se tem na natureza é baseado na formação do universo, essa lei que rege o universo. Tudo foi criado por Deus. Algumas perguntas no livro dos Espíritos, como Deus fez esse universo? Ele simplesmente passa-se e aconteceu, né? É o que está lá. Bom, primeiramente vem a criação. Depois da criação, você tem o princípio inteligente universal e o fluido universal, certo? Do princípio inteligente universal, nós temos o princípio inteligente. E do fluido universal, temos o fluido cósmico. A junção do fluido cósmico, nós temos o fluido vital e a matéria e energia. Basicamente é o seguinte: nós espíritos fomos criados. O gráfico é bonito, mas não explica muita coisa, né? Vamos explicar de uma maneira mais simples. Como nós espíritos fomos criados? Alguém sabe? Sabemos que nós fomos criados lá de acordo com a questão 149, 150. Simples e ignorantes, né? Isso aí é o que nós sabemos. Como nós fomos criados, ninguém sabe. Somos espíritos milenares? Somos espíritos milenares. Muito, mas muito antigos mesmo, né? E o que se faz? Basicamente, para que esse espírito possa estar aqui encarnado, que seria a criação, se necessita de duas coisas básicas. Quais seriam elas? Perispírito e um corpo também. Mas também a gente precisa de um local que seja condizente com a nossa vibração mental. Porque nosso corpo, ele é composto basicamente de corpo inteligente, né? Espírito, é isso? Perispírito, duplo etérito
e depois o corpo físico. Nós temos várias roupagens. Eu até brinco com algumas pessoas que nós somos igualzinho a cebola, né? Nós temos várias camadas, não é isso? Quando você corta uma cebola no meio, ela é cheinha de camadas, não é? Então, a maneira que essa camada se expande para fora, ela fica mais o quê? Grosseira, não é? Basicamente é isso. Nós sabemos que nós temos o corpo inteligente, o nosso corpo espiritual, mas para que a gente possa estar encarnado, nós precisamos de um perispírito. O que o perispírito tem? Ele é a função, ele é a veste do espírito. E para você estar condizente com, afinizado com aquele mundo que você vai encarnar, para que você possa adquirir um corpo físico, vem as leis da natureza, as leis que regem a natureza. Este corpo do Sidney que está aqui, quem que fez ele dessa maneira? Foi feito assim aleatório, de qualquer maneira? Não. Como que geralmente é feito os nossos corpos? Lógico, nós temos todo um preparo na erraticidade, né? Tem até no livro de André Luiz que a mulher resolveu vir até com a perna com defeito, né? Porque na vida passada ela era muito bonita, aí deu um problema sério para ela ser muito bonita, né? Ela resolveu, deixa eu vir com a perna defeituosa, porque eu não quero passar dificuldade de novo, né? E o que acontece? A gravidade, a força da gravidade, ela é responsável em auxiliar o perispírito a moldar o nosso organismo físico. Nós nascemos e à medida que nós crescemos, esse perispírito, junto com a força da gravidade, vai moldar o que nós somos hoje. Né? Alguns brincam comigo e dizem, mas eu acho que meu perispírito estava muito preguiçoso, eu sou pititinho, eu queria ser tão grande. Você entrou na fila de crescimento muitas vezes, né? Eu falo assim, não, eu não sei como que foi isso, né? Mas se, do jeito que você está falando, se o perispírito estava preguiçoso, o meu deve trabalhou bastante para eu crescer, né? Brincadeiras à parte, não tem nada a ver. Nosso perispírito, ele molda o nosso corpo físico de acordo com as necessidades da nossa evolução. Eu sou alto desse jeito, algum motivo deve que tinha, né? Tem pessoas que são baixas, motivo tinha. Tem pessoas que são magrinhas, tem pessoas que são mais gordinhas. Tudo é questão da nossa morfologia também em relação à nossa genética, não é isso? Mas o perispírito tem essa função mesmo. E aí, para que você possa estar aqui vivo, nós precisamos de quem? Do fluido vital, que é o fluido universal, né? O fluido cósmico universal. Nós chegamos aqui na Terra basicamente com a carga de fluidos vitais. Para que a gente possa fazer o quê? Sobreviver. Por exemplo, vamos dizer que o Sidney veio aqui, né, no planeta Terra, ele encarnou nessa época do planeta Terra, que é de expiações e provas, que está começando a entrar no mundo de regeneração, e a carga de fluido vital é para viver 80 anos. Então, a hora que eu tiver os meus 80 anos, eu vou começar a sentir falência de algumas questões dos órgãos, vão falhar o rim, vai falhar um pulmão, vai acontecer alguma coisa comigo. Porque a minha carga fluídica é uma suposição. Mas a gente consegue renovar o nosso fluido vital estando aqui encarnados? Sim, conseguimos. Nós conseguimos através dos alimentos, né, da alimentação, tá bom? E a nossa conduta. Como assim, Sidney? A nossa conduta? Sim, a nossa conduta. Se você foi escolhido para ter uma carga de fluidos até os 80 anos, aí você reencarna, né? Aí chega na sua adolescência, eu vou tomar um gorozinho, fumar um cigarrinho, usar uma droguinha, eu vou ficar alucinado, né? Você começa a fazer o quê? Você começa a gastar o seu fluido vital. Eu vejo muita gente falar assim para mim, porque eu tenho intolerância a glúten e eu não posso comer nada com farinha que eu passo mal. Aí agora eu descobri que eu tenho pressão alta, colesterol alto também. Aí eu pergunto pro doutor assim, doutor, mas eu não como nada com fritura, detesto gordura. Aí ele olha em mim e fala, genético.
Não tem pra onde você correr, você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. Você pode comer alface todo dia que você vai ter que tomar remédio. Ele ainda olhou para mim e falou: sua genética é muito ruim, viu? Eu olhei assim: oh meu Deus. Mas aí o meu irmão, né? Ele é uma pessoa totalmente inverte em mim. Ele sempre gostou de beber, virar a noite na farra, né? Essas coisas. Eu nunca fui muito sair assim, não. E aí você me falava: não, você tem que tomar umas cachaças, só. Tá faltando você tomar umas cachaças para você poder melhorar, né? Esses negócios aí, porque você não bebe uns, né? Para raliar o sangue, né? Não é isso que a pessoa fala pra gente? Aí um dia eu falei para ele: ó, a hora que você chegar aos 40 anos, a gente volta a conversar, né? E aí ele chegou aos 40 anos, nessa vida desregrada, coitado. Agora ele mudou, né? Lógico. Menino, ele foi no médico, ele passou mal. Ele estava pior que eu. Ele já está com colesterol alto, pressão alta, glicose alta, pré-diabético, né? Porque gosta de tomar uma, né? E assim, ele olhou em mim: irmão de Deus, bem que você falou. Ó, fiz 42, o tempo tá tudo desandando. Eu falei: não, tá vendo? Né? Tem que ir devagar. Brincadeiras à parte, depende de nós cuidarmos do nosso fluido vital. Não é isso? E é tão interessante. Por que é interessante? Porque vocês já devem ter visto o filme do Nosso Lar, do André Luiz. Né? Tem o 1 e o 2. O primeiro é o Nosso Lar mesmo, o segundo é Os Mensageiros. Né? Lá, o que acontece com o André Luiz quando ele chega lá no umbral? Vocês estão lembrados? O que é a primeira coisa que ele ouve dos espíritos que estão naquela psicosfera, naquele ambiente? Perdão. Esses espíritos chamam ele de suicida. Por quê? Ele tinha uma vida desregrada. Ele fumava, ele bebia muito, ele ia para o prostíbulo. Além de ter uma vida moral, tinha uma vida também somática muito desregrada. Não é isso? E aonde que atingiu ele? No estômago. Ele teve um problema muito sério, foi fazer uma cirurgia e não suportou a cirurgia e faleceu, né? Até que ele chega lá no... Ficou quantos anos no umbral? 8 anos, né? E aí, o que acontece com o André Luiz quando ele é resgatado? Eles levam o André Luiz para onde? Para as câmaras de retificação. Para que se faça a limpeza. E qual é a primeira coisa que Elísios faz? Uma limpeza com passes? Obrigado, Michele. Nossa, você adivinhou. Nossa, você vai falar na garganta seca, viu? Obrigado. Primeira coisa que foi feita, uma limpeza com passe dispersivo. E vocês perceberam que não foi só um passe, teve que ser feito vários passes de maneira dispersiva, sempre jogando a sujeira para fora. Então, quando eu falo que o passe somente com as mãos, ele é muito bom, mas há situações que ele não resolve totalmente. Por mais que você faça a aplicação do passe mentalmente, que é o correto, você mentalizou. Quando você está ali durante o passe, você está mentalmente ligado à pessoa que está ali. Sentiu que ela está com a dor, por exemplo, no peito. Mentaliza que sua energia fluídica está direcionando para o peito dela. Não é isso? Isso vai da nossa intuição. O mentor nos intui a fazer isso. Sim? Bom, pessoal, a Bianca está perguntando se, no caso, na aplicação do passe, se a pessoa que está ali sentada para receber o passe estiver bastante ruim, o passista sente a carga energética. Depende da sua preparação. Tudo é sua preparação. Se você estiver num dia ruim, com pensamentos deletérios, e porventura aquele ser que está ali necessitando de socorro também tiver entidades com situações deletérias, pode criar uma sintonia, quem diz que não. E assim você pode sentir mal. Portanto, que eu sempre falo com algumas pessoas,
Durante a aplicação do passe, você tem que observar muito mesmo, a sua sensação depois que você termina o passe. Veio, teve aqui a palestra, você entrou para lá para dentro da câmara de passe, fez o passe. Terminou o passe, você chegar para mim assim, e falar assim, nossa, Cícero, eu estou na tonteira, nossa, minha cabeça está assim, voando. Gente, é um pouco complexo isso. Por quê? Porque quando você recebe o passe, quem recebe a medicação primeiro é quem? É você. E depois você transmite. Então, não é a pessoa que está ali para receber o passe que está te transmitindo algum tipo de sensação ruim. Pode ser você mesmo afinizado com alguma entidade, né? Naquele período ali, naquele momento, que realmente está te atrapalhando. Então, nem tudo aquilo que acontece com você está relacionado ao outro. Está relacionado a você. Eu sempre falo uma coisa dentro da casa espírita, gente. Muitas pessoas, médios, irmãos trabalhadores, eles têm mania de fazer isso aqui, ó, né? Apontar o dedo para a pessoa. Só que ele não lembra de um detalhe. Ele tem um apontando para lá, mas tem 3 apontando para cá. Então a gente nunca deve apontar a mão para as pessoas, julgar as pessoas. Jesus já nos pede isso. Não julgueis para não serem julgados, né? Se você não está se sentindo bem, o que você tem que fazer? Eu não estou me sentindo bem. Gente, todos nós estamos suscetíveis a falhar. Ninguém é isento disso. Um dia, uma hora ou outra, a gente pode chegar na casa espírita com a cabeça a 1000 por hora, com vários problemas. Isso acontece? Acontece. Mesmo que a gente tente o máximo possível ficar afinizado, estar preparado, vai ter dias que não vai estar assim. Seja simples, seja humilde. Ah, não estou bom hoje. Senta, pede um passo. Melhor coisa que tem, não é? Porque quando você termina o trabalho, você tem que sair bem. Eu, particularmente, é raro eu sentir alguma coisa. Eu sinto também, de vez em quando eu chego aqui com a cabeça meio avultada, com os problemas dos serviços. E nós somos seres humanos, a gente tem que ser honesto, né? Então, você chegou, começou a fazer o passo. Se no primeiro, eu brinco assim, se no primeiro passo que você deu, você ficou bom, beleza, vamos lá para frente. No primeiro passo que você aplicou, se está ruim ainda, dá licença, gente, eu não estou bem, não. Né? Vamos tomar o passo. Eu sempre falo isso, né? Ali é o momento em que você realmente se desconectou, né? Você tem que se conectar lá de fora. A sua vibração tem que subir. Nossos biorritmos, né? Leituras, depois eu vou indicar livros para você estudar um pouco sobre biorritmos mentais. A nossa frequência mental acompanha a nossa frequência cardíaca. Então, quando nós subimos demais o nosso biorritmo mental, nós estamos sujeitos às intempéries da psicosfera. Quando o médium recebe os bons espíritos, aqueles elevados, ele está tranquilo, sereno. Está mais para lá do que para cá, né? Em torno de 5 a 6 biorritmos. É isso? Mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Bom, e aí chegou nesse ponto aqui do fluido vital e a matéria e energia. Para que a gente possa transfundir o passe, fazer a aplicação do passe, só a gente conseguiria fazer isso? Vocês acham que sim? O que vocês me falam? Sim. A gente conseguiria sim fazer isso. Existem 3 formas de você aplicar energia fluídica, né? Existe você doar do seu fluido para a pessoa, fazer ali o passe, mas tem profissionais igual o pessoal fala, eu nunca participei. Por exemplo, aquele profissional que faz todo aquele tato ali no consultório, é reiki, tem outro também, parece, que me falha a memória. Hã? Eu sou meio leigo para essas coisas, mas eu sei que tem aí algumas técnicas que a pessoa vem e faz todo o tato magnético, faz as manobras, né, com a mão para fazer a magnetização da pessoa. Não utiliza o espírito, utiliza da própria energia vital dela.
Só que é um problema. Essa energia vital, ela faz o quê? Ela esgota. A pessoa fica assim, ai, cansada. Fica, como se diz lá na minha casa, na minha mãe, fica frouxa. Né? Já era. Você tem a outra maneira, que é o passe pelo espírito. O espírito tem condições de aplicar uma medicação, um passe em nós, sem a presença do médium ou de uma pessoa? Vocês acham que tem? Vamos recordar do nosso lar de novo? Quando o André Luiz chega na casa dele e vê outro no lugar dele lá, ele já começa a ficar loucaço, né? Ele já quer esbravejar, só que aí ele lembra lá do umbal, ele já pede ajuda a quem? Vocês estão lembrados? Ele pede ajuda a uma mentora que ajudou ele lá nas colônias, que de cabeça também não vou lembrar. E ela vem ao socorro dele. E o que ela utiliza? Ela utiliza das energias vitais das plantas e da atmosfera em volta da casa. E ela condensa tudo aquilo dentro de um copo, ele fica até com a coloração verde, vocês já perceberam? Lembram disso? Depois, se vocês quiserem assistir, assiste lá. E a pessoa começa a fazer uso dessa medicação e aquela pessoa melhora, que era o marido atual da sua viúva, né? Então, olha que coisa linda. O espírito se utilizou da energia vital das plantas e atmosfera ao redor da casa para poder fazer uma solução que é uma medicação, uma solução para se curar ali a questão espiritual e também somática. Porque quando você trata o perispírito, esse reflexo do tratamento do perispírito ele vai refletir para quem? Para o nosso corpo somático. Portanto, que o nosso tratamento aqui ele é baseado em quê? Ele é fluídico. Nós vamos falar do fluido agora. Tratamento fluídico por quê? Tudo que nós temos no nosso corpo é oriundo de quem? Do perispírito. Além dele ser o formador do nosso organismo físico, pelas questões da gravidade, tudo que nós sentimos é plasmado no nosso perispírito. Se você é uma pessoa rancorosa, muito nervosa, que guarda mágoa dos outros, aonde começa a doer na gente? Estômago. Você começa a sentir os seus plexos básicos. Se você é ligada muito na bebida alcoólica, no sexo, aonde você vai sentir? Nos seus básicos. Portanto, que nós somos orientados, no dia do tratamento, a sempre fazer muitos dispersivos na região dos básicos. É a região mais poluída dos nossos centros de força, porque são os que nos ligam mais à questão da crosta terrestre. Portanto, há condições e há condições. O passe com as mãos paradas, ele é maravilhoso, até um certo ponto. Isso aí a gente já percebeu realmente. Se vocês estudarem mais a fundo, vocês vão entender por que eu estou falando. Há casos e casos. Mas isso vai de acordo com cada caso espírita. Se a pessoa chega em desequilíbrio, o que você recomenda fazer? Passes dispersivos. Até que você tire todo aquele fluido deletério dos seus centros de força e você possa fazer energização. Alguém já viu o Divaldo Franco aplicar passe? Depois vocês pesquisam como que o Divaldo aplica passe. Ele faz movimentos rotatórios com a mão, fazendo dispersivos. Sim, porque nada é por acaso. Tudo é estudado, né? Mas hoje as pessoas têm essa característica de fazer o passe. Por quê? Eu tenho isso comigo. Duas coisas. Você chega um católico, um evangélico, outra pessoa na casa espírita, que você vai fazer o passe, você começa a danar demais as mãos, a pessoa fala assim, esse lugar aqui só tem doido, vai embora. Então fica quietinho, bonitinho. Nós, por exemplo, mentalmente você vai fazer a mesma coisa. Nós temos no tratamento, por exemplo, técnicas de magnetização que não fazem movimentos bruscos, mas são aplicadas lentamente de maneira a não assustar ninguém, para se funcionar da mesma maneira. Nós estamos fazendo o nosso estudo baseado no livro de Jacob Mello. Nós não estamos falando nem 10% do que é o passe, conforme Jacob fala para nós. E se a gente fosse seguir a risco que ele pede, vocês não têm noção. É um revoado de mão para um lado e para o outro, que é uma coisa até interessante, né?
Bom, alguma outra pergunta? Não, pode falar, Bianca. Ah, sim. Bom, pessoal, a Bianca está perguntando se existe diferença do passe coletivo com o passe individual. Não, não existe diferença. Quando o passe individual ele é somente com as mãos, o coletivo você recebe do mesmo jeito. Só que o coletivo geralmente tem casos que aplica o passe coletivo somente com a oração. Os espíritos, os amigos vêm e faz ali todo o trabalho fluídico. Aqui na nossa casa, o passe coletivo ele tem a presença de médios ao centro do salão. Os médios viram uma quantidade X para um lado e quantidade X para o outro. Levam as mãos, os espíritos utilizam do médio para fazer o quê? Transfundir o passe para as pessoas. Se você prestar atenção, é a mesma coisa que o Divaldo também faz lá no centro, que ele frequenta. Sim, eu sempre estou falando assim algumas outras pessoas, médios, igual o Divaldo, porque quando a gente fala algumas coisas, as pessoas ficam a ver navios. Por exemplo, nós tem vários casos espíritas que cada um tem seu estudo. Né? Cada um vai abordar uma coisa. Eu estou abordando mais a respeito do magnetismo aqui, por quê? Deixa eu explicar isso para vocês. Porque vamos supor que de vocês aqui alguém queira nos auxiliar no passe. Nosso passe tem 3 dispersivos sempre por trás, você faz os 3 dispersivos, depois coloca as mãos. Nós não sabemos o que a pessoa vivenciou, então nós fazemos dispersivo, porque se ela tiver um momento difícil no dia dela, o dispersivo já vai tirar alguma energia deletéria desse chakra que nós chamamos de humeral aqui atrás, que é uma ligação muito tênue com a espiritualidade. A gente tem no tratamento espiritual também a questão do magnetismo. Aí já envolve técnicas. Aí vamos supor que no futuro a pessoa venha nos auxiliar no passe, queira participar desse trabalho da quinta-feira e ela realmente esteja engajada em fazer isso, porque é um trabalho que exige um amor imenso. A gente vai fazer um outro estudo, aí tem técnicas de magnetização, porque é feito todo um trabalho lidando com as energias magnéticas mesmo, né? É por causa disso. Bom, aqui ficou claro para vocês como funciona essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar a respeito do gráfico. Basicamente é só para dizer para a gente o quê? Que Deus nos cria simples e ignorantes, que nós precisamos estar aqui neste planeta que estivermos afinizados com o nosso campo mental, nós temos o corpo mental, o corpo do espírito, o perispírito, o duplo etérico e o nosso corpo somático. E através da nossa energia, que é o fluido vital que nós recebemos antes de reencarnar, é que determina nosso ciclo de vida. E através desse fluido também, junto com o do espírito, num passe misto, que nós transmitimos as energias, né, boas energias para as pessoas que vêm receber o passe. Bom, vamos falar um pouquinho de fluido, porque nosso horário está terminando, né? O pessoal fala que 1 hora é muito pouco, né? Mas é bom que aí a pessoa fica com vontade de escutar mais e vem no próximo, né? Bom, a definição de fluido. Ó. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, né, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Sendo assim, os fluidos líquido, elástico, areiformes e as outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. André Luiz, Evolução dos Dois Mundos, aquilo que eu falei para vocês. Para começar, o fluido vital, ele é uma substância vaporosa, sais vaporosa, que André Kardec fala para nós. E essa palavra aqui, ó, imponderável. O que seria imponderável? Que nós não conseguimos pesar. Você me perguntar isso? O que era imponderável? A de trás, a mocinha. É que a gente não consegue pesar.
Só para vocês terem uma noção, o que é energia? A gente vai falar depois, energia quintessenciada, é uma quintessência. É aquilo que a gente não conhece aqui ainda, né? Nós sabemos que nós temos 4 tipos de composições básicas no nosso planeta: água, fogo, água e terra, né? E aí, o que acontece? Oi? O ar. O ar. Então, ar, fogo, terra e água. Isso, perfeito. O que acontece? Essa energia que ele fala é sais vaporosa. É basicamente composta de vapor e ar. Você consegue ver o ar? Não consegue. Você consegue ver vapor? Também não. Você até vê uma fumacinha quando sai, né? Mas se você olha para a atmosfera, o que tem de nuvem, né? Você não sabe identificar o que é isso. É uma substância que você quase não percebe. Para você ter uma noção do fluido, para que a gente possa entender essas concepções, eu aconselho a vocês a pesquisar médios de efeito físico. Médios de efeito físico igual Teixeirinha, né, que existiu aqui há muitos anos no Brasil. Essa aqui é Zébia Paladino também. Depois eu coloco no grupo lá. Né? Gente, nas cabines escuras dava para se ver o ectoplasma. Nós transmitimos ectoplasma. É uma substância leitosa, parece realmente um vapor. Para que você comece a entender o quanto que o nosso corpo ele é uma fonte extraordinária de energia. É impressionante isso, tá? Mas nós estamos chegando ao fim, faltam poucos minutos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o fluido, conversar mais sobre o fluido vital, falar umas coisas relacionadas às características, né? Para que a gente possa ter uma boa condição de doadores de fluido, né? Tudo está relacionado à nossa questão espiritual também. Quanto mais afinizado você estiver espiritualmente, mais você vai ter afinidade com os mentores. Teoricamente, você vai ser um doador de fluido com mais capacidade. Não é isso? Tá passando a listinha aí? Tá? Perfeito. Eu vou encerrar aqui então o vídeo para a gente colocar lá depois, tá? E aí o pessoal pode terminar de escrever. Mas antes da gente encerrar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês, novamente, que fechassem os olhinhos nesse momento. Vamos levar o pensamento a Jesus, pedir ao nosso Mestre as bênçãos divinas, Senhor, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, rogando a Ti a presença dos bons Espíritos neste momento, para que os mesmos, Senhor, possam trazer o seu fluido e fazer o passe também coletivo aos nossos irmãos, a todos nós aqui presentes. Que essa energia possa ser imantada em todos os nossos centros de força e que nós possamos sair daqui renovados espiritualmente, voltando para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Que Jesus abençoe todos nós. Tá? Obrigado pela presença de vocês.